Muito boa noite para você, Paulo Roberto Júnior. Boa noite para você, ouvinte do Jornal da Band. E para você, internauta também, que está acompanhando o Jornal da Band no nosso canal no YouTube, redes sociais, enfim. Nós conversamos hoje com a Cláudia Plates Bueno. Ela é de Canoas, lá do bairro Matias Velho. O bairro Matias Velho foi um dos bairros mais atingidos pelas cheias que atingiram aí o Rio Grande do Sul, a região ali metropolitana de Porto Alegre, enfim. E a Cláudia, gentilmente, está conversando com a gente para contar um pouquinho do que ela tem passado nesses últimos 15, 20 dias. Afinal de contas, foi muita chuva. Infelizmente, há previsão ainda de mais chuva para o final de semana, ainda na região sul. Santa Catarina também vem sofrendo com essas chuvas fortes, alagamentos, inundações, enfim. E a gente tem essa situação. E a gente quer entender um pouquinho mais do que tem passado o gaúcho, principalmente a Cláudia com a família dela. Cláudia, obrigado por atender a reportagem da Band FM aqui de Sorocaba. É um prazer imenso conversar com você. Obviamente, nós gostaríamos de conversar com você numa situação um pouco mais tranquila, né? Numa situação mais alegre, mas a gente está conversando com você numa situação em que você teve perdas materiais, que realmente dificultam aí o andar da vida. Obrigado mais uma vez por estar conversando com a gente. E eu que agradeço a vocês. Queria primeiro, para a gente começar a abrir esta conversa, você mora em Matias Velho. Foi um dos bairros mais atingidos aí pelas fortes chuvas e também pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Como é que está a situação da sua casa hoje? Neste momento, hoje, terça-feira, aproximadamente 2 horas da tarde, como é que está a situação da sua casa hoje? Hoje a minha casa está sem água, porque já abaixou, né? Uma boa parte ali abaixou. Mas tem outra parte da Matias que tem bastante água ainda. E tá um cenário de guerra, assim, as coisas tudo destruídas, muita sujeira, barro, bicho morto, assim, então é, é horrível. A água na sua casa chegou a próximo ao teto? Quase foi ao teto. Hum. Eu acho que faltou 1 metro, mais ou menos, para ir ao teto, assim. E com isso você teve bastante perda material, né, Cláudia? Conta pra gente um pouquinho sobre essa situação de momento. Sim, os meus móveis, praticamente todos. A geladeira flutuou, máquina, as cadeiras, mesa, sofá, camas, colchão, armarinho, assim, tinha no banheiro, quarto da minha filha. O quarto da minha filha, total, perca total. Não Meu se Deus. salvou nadinha, nadinha do quarto dela. No meu quarto também, a única coisa que vai se salvar é uma estante de ferro que eu tinha. O resto era tudo de madeira, né? Roupa, calçado, tudo embaixo d'água, tudo no lodo, assim, no barro, e não tem nem como a gente limpar, porque como não tem água, não dá para fazer nada. E Bom, eu nem fui na minha casa ainda, né? chega a apodrecer, né? Esse material que tá com barro, com lodo, ele vai apodrecendo, né? Então realmente não tem nem como tentar lavar esse tipo de coisa, né, Cláudia? Não, infelizmente é muito triste. Muitas percas, assim, não tenho a noção de, de ver, assim, as coisas, né? Eu não fui na minha casa, eu não vi, mas os meus vizinhos me mandaram foto da casa deles, assim, tudo. Então, eu imagino que é uma cena terrível, assim, né? Quando eu for para minha casa, quando eu poder voltar, eu acho que vai ficar só a casa e as paredes. Quantas pessoas moram com você hoje lá na sua casa, em Matias Velho? Mora o meu marido, a minha filha e nossos 5 gatinhos. Uma ficou perdida, né? Mas eu sei que quando a gente voltar, ela vai aparecer de volta. Você teve a contabilidade nesse momento são perdas materiais. Você não perdeu pessoas da sua família, principalmente as pessoas que moram com você na sua casa, pelo que você nos fala, você não teve nenhuma perda. Teve perda também de familiares próximos, de amigos, vizinhos próximos?
Tivemos 2 amigos próximos que faleceram por causa da enchente, sim. Mas da minha família, assim, graças a Deus, não, né? Todos estamos em abrigo, casa de família, de algum familiar que não foi atingido, né? Então, graças a Deus, estamos todos vivos. Bem, Me fala uma coisa, Cláudia, como é que foi o momento em que tudo aconteceu, que vocês perceberam que a água estava começando a subir, que ia atingir a casa, que ia chegar até essa altura em que você falou agora há pouco, quase que 1 metro para chegar no teto. Como é que foi essa percepção de, olha, a gente precisa sair daqui e é agora? isso já era madrugada de sexta para sábado. E a gente começou a ver o pessoal a correr tudo na rua, né? Mas a gente não acreditava que a água vinha. A gente nunca tinha acontecido isso, então a gente achava que não, é mais uma chuvinha e vai molhar o corredor, né? A rua. E a gente ficou assim meio que monitorando, não acreditando, na verdade. E daí era 5 horas da manhã, a água começou a vir ali em casa, e daí ela começou a vir e ela veio assim numa velocidade, ela foi subindo, subindo, subindo e eu fiquei em choque. Eu fiquei em estado de choque porque o que deu para a gente levantar, que daqui a pouco foi caindo, foi mergulhando na água, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu corria, se eu chorava, o que que eu ia fazer, o que que eu ia pegar, eu queria pegar tudo e ao mesmo tempo eu não conseguia pegar nada. Eu fiquei parada, eu fiquei sentada em cima da mesa e ali eu fiquei. E ali eu fiquei o sábado o dia todo. Meu marido ficou para lá e para cá, pegando os gatos, dando comidinha para eles. E daí a gente resolveu ir para cima do telhado. A gente ficou à noite em cima do telhado. Aí levamos algumas coisas lá para cima, fizemos tipo uma cabaninha, levamos gato lá para cima. Só que choveu muito durante a noite, então a gente molhou roupa, colchão que a gente tinha levado, cobertor. E daí no domingo de manhã, daí parece que a ficha não tinha caído ainda. A gente pensou que a água ia abaixar. Não, isso que é 2, 3 dias a água já vai abaixar. Vamos ficar aqui esperando, né? Só que daí meu marido disse, não, é melhor tu ir e depois a gente vê o que que eu faço. E daí eu fui resgatada, aí que eu fui ver o terror que foi. A Matias inteira, inteira embaixo d'água. Foi, assim, desesperador. Eu tenho medo de água, eu tenho medo de andar de barco. E eles me resgataram de barco, então meu pavor triplicou. Enquanto eu não cheguei em terra firme, e quando eu cheguei em terra firme também, é uma sensação, assim, horrível, dolorosa, sentimentos, é bem complicado, é difícil. A gente passar, assim, eu nunca imaginei, eu tenho 44 anos, vi muitas tragédias nas cidades, assim, mas a gente não tem a noção, a força que a água tem. Então, é difícil, Onde que é estava, difícil. onde que estava a sua filha nesse momento, Cláudia? Porque você relata que estava com seu marido, conseguiram salvar os gatos, você foi para cima da mesa, depois subiram para o telhado. Onde que estava a sua filha? Qual que é a idade da sua filha? A minha filha tem 23 anos, ela estava na casa do namorado, em Porto Alegre. Ela tinha ido no feriado, né, ia ficar lá o fim de semana. E daí, como lá também encheu, onde ela tá, não teve enchente, ela tá segura, tá sequinha, né? Graças a Deus que ela foi para lá, porque eu sei que ela tá bem, tá em segurança. Então, ficamos só eu, meu marido e os gatos, né? Que é nossos companheirinhos. E hoje vocês estão alocados aonde? Estão na casa de parentes? Estão na casa, é, enfim, de amigos, abrigos aí da prefeitura, do governo, enfim, onde que vocês estão alocados? Eu de primeiro fui para um abrigo, daí a minha patroa me ligou
que daí eu consegui carregar meu telefone, né? Porque eu fiquei 3 dias sem telefone. Hum. Aí ela disse para mim vir para casa dela ficar aqui. Meu marido ficou na casa de amigos, que é segundo piso, então ele tá lá na casa de amigos. Só que a gente não tem como um ver o outro, não tem como a gente chegar onde um tá. Ele não pode chegar até mim e eu não posso chegar até ele por causa da água. Não tem como passar. Então a gente tem que esperar a água baixar para poder voltar para casa, voltar um normal da gente, né? Vocês têm feito contato, você com a sua filha, com o seu marido, só por meio de telefone, chamadas de vídeo, enfim, são esses os contatos que você tem com a sua família? Sim, com a minha filha, todo dia, várias vezes no dia, a gente fala por WhatsApp. O meu marido, eu consigo falar com ele uma vez no dia, porque lá o sinal está muito ruim, então ele tem que caminhar um eito, assim, né, para ver onde tem um sinal bom. Então, eu só consigo falar com ele uma vez por dia. E ele tá bem lá, né, tá indo. A gente tem força e coragem, vamos seguir, né? Então, eu sei que ele tá bem também, e ele sabe que eu tô bem, a nossa filha tá bem, e eu tenho contato com os nossos parentes, eu aviso que a gente tá bem, né? Cada um em um lugar, mas estamos bem. Quando isso tudo acabar, Cláudia, quando a vida começar a voltar ao normal, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Você já pensou? Que eu acho que assim, eu vou te contar uma situação que eu me compadeço muito do que você está falando, porque eu já vivi, eu já passei isso, inclusive aqui no próprio Jornal da Band, eu já passei, já contei essa história. Eu já vivi a situação de ter minha casa invadida por água, e só que eu era muito pequeno, muito criança, mas eu me lembro assim claramente de tudo que aconteceu. E aí eu imagino qual é o seu sentimento nesse momento, principalmente das perdas materiais, e das perdas, obviamente, das pessoas que você conhecia que se foram. Qual que é a primeira coisa que você quer fazer quando isso tudo acabar? Quando realmente a água realmente baixar, vocês conseguirem levar uma vida mais próximo do normal possível, porque eu acho que depois de tudo isso, levar uma vida normal é complicado, então uma vida mais próxima do normal possível. Qual é a primeira coisa que você quer fazer? A primeira coisa que eu quero fazer é reunir toda a minha família do meu lado, a do lado do meu marido, e se agarrar com eles e festejar que todos estamos vivos. Eu acho que nessa hora a família é a base da gente, porque senão a gente cai. Os amigos, passear, ver os amigos, aproveitar a vida, aproveitar meu marido, a minha filha, tentar deixar tudo isso no passado e reconstruir, continuar uma vida, mas com mais vontade de viver, estar com as pessoas que realmente te ama, gosta de ti. E nessa tragédia toda, muitas pessoas se aproximaram tudo. Então, a minha vontade é ficar com a família, os amigos, que são fundamental para dar apoio para a gente psicológico, dar carinho, segurar a mão da gente, porque senão a gente desmorona, que não consegue sozinho. Se você pudesse, nesse momento, mandar um recado para aquelas pessoas que, primeiro, que ainda estão por lá, que ainda estão aguardando a água baixar, assim como você, mas hoje você está num porto um pouco mais seguro, você está na casa da sua patroa, mas está um pouco mais segura, a sua filha está num local um pouco mais seguro, o seu marido também. Mas se você pudesse mandar um recado agora para aquelas pessoas que ainda estão por lá e que ainda estão passando pela maior parte da dificuldade, que a água ainda alta, as dificuldades ainda acontecem, o que você diria para essas pessoas? Eu diria que elas resistam, não desmoronam, e tem que ter muita fé em Deus e paciência, porque tudo é devagar, tudo é demorado. O dia demora a passar, a noite demora a passar. Então tenha fé em Deus, agradeço que estão vivos,
os materiais, como se diz, era tudo coisinhas, cada um tem as suas coisinhas, mas depois se recupera devagarinho. Tenham calma, paciência, não se revoltem, porque é muitos na mesma situação e não vai resolver muita raiva, ira, ódio. Tenha amor no coração e tenha fé e calma. E paciência. É o que a gente mais precisa agora, é paciência, porque tudo a gente tem que esperar, para tudo. É a água baixar, a luz voltar, a água, a gente voltar ao nosso normal. Então a gente tem que ter muita paciência. É isso que eu deixo para as pessoas. Fé, paciência. Eu percebo que você é uma mulher bem forte, dá para perceber isso na sua fala e no seu olhar, que você é uma mulher bem forte. E o que você gostaria de dizer agora para aquelas pessoas que fizeram o resgate quando você estava ali no telhado da sua casa, conseguiram levar você, os seus gatinhos, conseguiram resgatar de alguma forma o seu esposo, enfim, e as pessoas que estão trabalhando, os voluntários que estão lá dia e noite correndo, ainda com resgates e tudo mais. Como eu disse no início desse bate-papo, há previsão de chuva forte ainda para esse final de semana na região sul do país, ou seja, há ainda uma preocupação para se ter com esta questão. O próprio governador Eduardo Leite diz que queria que as bombas que foram levadas de São Paulo para o Rio Grande do Sul fossem instaladas o mais rápido possível por conta dessa previsão de chuva forte, mas deixar um pouquinho essa preocupação de lado e o que você diria para as pessoas que estão trabalhando, os voluntários que estão lá ainda e que fizeram o seu salvamento? Gratidão a essas pessoas, muita gratidão. Peço que Deus abençoe cada um deles que se doaram de todas as formas, não teve hora, não teve dia, largaram seu serviço, suas famílias para poder ajudar os outros. Todos os resgatistas de animais, de pessoas, são anjos. Eu oro todos os dias por eles e peço a Deus que dê muita saúde e tudo de bom para essas pessoas, porque são verdadeiramente anjos, porque a maioria dos salvamentos foi os voluntários, resgatistas, bombeiros. Então eu desejo, assim, do fundo do coração, o melhor para eles, porque eles merecem. E você também merece, viu, Cláudia? O nosso melhor muito obrigado aqui na Band FM Sorocaba. Tô feliz demais de conversar com você, de conhecer um pouquinho da sua história. Como eu disse, eu já vivi um pouquinho disso tudo que vocês estão passando aí, não com tanta intensidade, mas vivi um pouquinho disso tudo que vocês estão passando aí. E sei bem como é que é a dor que a gente sente quando a gente conquista com muita luta, com muito trabalho, com muito esforço, com muito corre-corre, e acontece algo desse tipo e a gente perde tudo. E se vê obrigado a recomeçar tudo isso. Então eu vejo realmente no seu olhar e sinto nas suas palavras a força que você tem, e eu desejo, nós aqui da Band FM de Sorocaba, toda a nossa equipe de jornalismo, nossa equipe do departamento artístico, enfim, toda a nossa equipe da Band FM Sorocaba deseja muito sucesso para você, muita sorte e muita resiliência. Eu acho que essa é a palavra desse momento, resiliência. Sucesso para vocês aí, obrigado mais uma vez. Eu só tenho a agradecer vocês. Um grande abraço e que Deus abençoe todos nós. Amém. Amém. Cláudia, muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente volta a falar nos próximos dias. Eu volto a fazer contato com você e a gente vai conversando um pouquinho mais, tá bom? De verdade, eu imagino um pouquinho da dor que vocês estão passando aí, mas fé em Deus que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar, e daqui a pouquinho vocês vão estar sorrindo, vendo essas coisas passar, os netos vão chegar, vocês vão estar sorrindo e vão estar aproveitando muito a vida aí. Se Deus quiser, sim. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe, um abraço. Paulo Roberto Júnior, você ouvinte do Jornal da Band, internauta que acompanha o Jornal da Band também, todas as nossas matérias nas redes sociais, está aí. A história de uma família, apenas uma família das milhares e milhares que realmente sofreram e sofreram muito por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. E o que a gente pode fazer é ainda continuar ajudando, continuar fazendo doações, enfim, e fazer com que essas doações realmente cheguem a essas pessoas que mais precisam. Bom,
A gente vai conhecendo algumas histórias e ao longo de todo o nosso jornalismo, de toda a nossa programação, a gente traz muito mais histórias para você aqui no Jornal da Band.